Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 142 da prova do Enem 2015, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Emerson Barbosa. É uma questãozinha bem interessante sobre translação de gráficos trigonométricos. Então fica comigo até o final que a gente vai fazer uma revisão bem legal desses termos e não esquece de dar o joinha aí embaixo. Vamos lá, ó. Nós temos então um ar-condicionado em que a temperatura em graus Celsius no escritório varia de acordo com essa expressão trigonométrica, onde nós temos aqui alguns parâmetros, A e B, e outros aqui dentro que já estão definidos, né? 2 parâmetros não definidos e aqui dentro parâmetros definidos. E o H é o horário em horas que vai de 0 a 24. E o A e B são os parâmetros que o técnico precisa regular. Então, sabendo isso, os funcionários do escritório pediram para ter algumas especificidades. Por exemplo, a temperatura máxima que esse ar-condicionado vai deixar no ambiente tem que ser 26 graus Celsius. E a temperatura mínima tem que ser 18 graus Celsius. E outra informação mega importante, que é a pegadinha da questão, é isso aqui que está aqui embaixo, ó. Durante a tarde, a temperatura tem que ser menor do que durante a manhã. E daí, então, para satisfazer essas condições de temperatura máxima e mínima e tarde menor que manhã, a questão pergunta: quais devem ser os valores dos parâmetros A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Então, a gente tem que olhar para essas condições e achar os valorzinhos aqui de A e B. Beleza? Então vamos colocar essas informações aqui para ficar no nosso resuminho. Coloquei a mínima e a máxima. Agora, galera, se a temperatura da tarde tem que ser menor que a da manhã e nós teremos um mínimo e um máximo durante o dia, então concorda comigo que esse mínimo vai ocorrer durante a tarde e esse máximo vai ocorrer durante a manhã, porque a tarde tem que ser menor do que a de manhã. Então o pico mínimo vai acontecer de tarde. E o pico máximo vai ocorrer durante a manhã. Então, esse é o ponto crucial da questão, que quem não pensar nessas informações de manhã e de tarde vai ter resposta aqui nas alternativas. Vamos lá, então, como é que a gente vai fazer essa questão? A gente começa escrevendo essa nossa expressão aqui, só que efetuando essa multiplicação aqui assim, ó, propriedade distributiva. Então, vou escrever aqui do lado. Olha só, quando eu multiplico π sobre 12 vezes h, vai dar πh sobre 12. E quando eu multiplico aqui a segunda flechinha, que é π sobre 12 vezes 12, o 12 vai cortar com o 12 e vai sobrar apenas o π aqui. Agora, desse jeito, a gente consegue ver todas as modificações no gráfico que a gente consegue fazer. Então, nós temos que lembrar quais são as opções de modificação de gráficos de funções trigonométricas que existem para a gente trabalhar aqui em cima. Eu vou escrever aqui do lado todas elas. A gente sempre tem que partir do gráfico do seno original, o seno que não foi nada modificado, que é esse aqui, ó, galera. Esse gráfico aqui, seno de x, é f de x igual a seno de x, não tem nenhuma modificação. Olha só, as modificações ocorrem quando eu multiplico o seno por alguma coisa, ou somo alguma coisa, ou quando eu multiplico x por alguma coisa e o d eu somo aqui do lado. Esse x tinha que ser um pouquinho maior, né? Porque ficou parecendo que ele era um índice aqui, né? Mas não, ele é o x aqui desse cara. Então essa é a função original. Olha só, a função original de x, de seno de x, começa no zero, ele parte subindo, depois desce, depois sobe. Vai de 0 até 2π e vai de 1 até menos 1. Isso aqui a gente tem que decorar. Agora, em cima disso, a gente vai fazer todas as modificações que existem. Vamos começar com as modificações de dentro do parênteses, porque na nossa função as modificações dentro do parênteses já estão feitas, enquanto as de fora a gente vai ter que fazer ainda. Então nós temos que ver como é que está nosso gráfico da função seno com essas modificações. Ou seja, quando o valor de d vale menos π e o valor de c vale π sobre 12. Então vamos começar fazendo a nossa modificação aqui, ó, começando no d. Esse D representa uma translação horizontal. Ou seja, dependendo do cara que a gente colocar aqui, nós vamos pegar esse nosso gráfico e vamos jogar ele para um lado ou para o outro, mantendo exatamente o mesmo tamanho dele, tanto na vertical quanto na horizontal. A gente só vai deslocar ele para um lado ou para o outro. E quando esse valor de D aqui for um valor positivo, significa que nós estamos deslocando para a esquerda.
E quando o valor de D for um valor negativo, significa que está indo para a direita. Então é mais ou menos ao contrário do que nós imaginaríamos, né? Normalmente a gente imagina que quando soma, iria para a direita, né? Mas não. Com essas modificações aqui de dentro do parênteses, que são modificações horizontais, é sempre ao contrário do que a gente pensa. Aqui, ó, vai ser exatamente para onde a gente pensa, a gente já vai ver eles. Legal, então olhando para esse meu gráfico aqui, com o D valendo menos π, como ele é negativo, ele andou para a direita. Eu vou pegar a minhoquinha e jogar para a direita aqui. E quanto que eu vou jogar para a direita? π unidades. Então eu tenho que pensar assim, ó, cada ponto desse meu gráfico vai andar π unidades para a direita. Ou seja, todo ele vai andar para a direita e nós teremos esse gráfico aqui, ó. Vejam aqui, ó, que essa minhoquinha, ela veio parar aqui, ó. Antes ela começava no 0, agora ela começa aqui, ó, no π. Essa minhoquinha. Só que tem uma minhoquinha para trás também, né? Então a gente desenha ela aqui, ó. Então agora a nossa função seno de x menos π começa no 0, desce e depois sobe. Notem que é o contrário do que estava antes, né? Antes subia e depois descia. Beleza? Então já tenho a primeira modificação que esse cara trouxe, que foi com o d igual a menos π. Agora vamos olhar a modificação do c, que está indicada aqui, ó. O c representa um zoom horizontal. Ou seja, eu vou pegar essa minhoca aqui e vou aumentar ela na horizontal ou diminuir. Ou seja, que nem a gente faz na tela do nosso celular com uma imagem, né? Quando eu faço assim na imagem, ela cresce. Só que no celular, ela cresce tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui, no caso do C, só vai crescer na horizontal. Então, na verdade, a gente está modificando o período dessa função. Esse valor de C aqui altera o período da função. Qual que é o período dessa nossa função até esse momento? Ó, o período é o tempo no x, né, que demora para fazer um ciclo completo. Então, se eu comecei no 0, comecei para baixo, subi e cheguei no 0 de novo aqui, isso aqui é um ciclo completo. Ele ia de 0 até 2π. Então, o período desse cara é 2π, mas agora esse c vai alterar esse período, vai aumentar ou vai diminuir. E como é que a gente calcula esse período? A gente faz assim, ó. O período é representado pela letra t. Então a gente pega o período da função seno original, que era 2π. Agora essa função seno original, esse período, vai ser alterado dividindo por c. Basta pegar o valor que estiver aqui no c, pega o período original, divide por c, a gente tem o período da função modificada. Então vamos lá, vamos achar para esse nosso cara qual que é o período. Ó, eu peguei o 2π e dividi por π sobre 12, que é esse cara. Então como é que eu faço a divisão de uma fração aqui, né? Esse cara é como se fosse 2π sobre 1, dividido por π sobre 12. Conservo a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então vamos lá, ó. Esse π aqui corta com o π de baixo, no final eu tenho 2 vezes 12, que é 24, dividido por 1 é 24. Então o período dessa nossa função aqui, quando eu coloco essa modificação, o período ele cresce de 2π, que é mais ou menos 6,28, vai crescer para 24, e nós vamos ficar então com essa função aqui, ó. Notem que ao colocar esse valor, no meu desenho parece que ficou do mesmo tamanho, né? Mas olha aqui, ó. Agora o período vai até 24, eu alterei o númerozinho aqui, é como se eu tivesse esticado, mas o meu desenho eu acabei não esticando, né? Eu só mudei aqui o eixo x, beleza? Então a gente tem essa função até esse momento aqui. Então é importante a gente fazer toda essa análise, porque olha só, a gente não quer que a temperatura da tarde seja menor que a temperatura de manhã, e olha como é que está esse gráfico aqui, ó. A tarde está nesse ramo, porque aqui é 18 horas, ó, aqui é 12 horas, então a tarde está aqui e aqui é amanhã. Olha só, a temperatura mínima tem que ser à tarde, mas nesse gráfico, à tarde nós temos a temperatura máxima e de manhã nós temos a temperatura mínima. Então esse gráfico não está de acordo com esses parâmetros aqui por enquanto. Por quê? Porque esse mínimo e esse máximo aqui a gente só consegue mudar alterando esses carinhas de fora aqui, ó. Aqui de dentro a gente já fez tudo o que tinha para fazer. Agora a gente tem que pensar nas alterações de fora. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, para esse gráfico aqui se alterar, ou seja, para ele ficar desse jeito aqui, ó, como se eu fosse flipar ele, né, virar ele aqui assim, para ele ficar desse jeito, que a temperatura máxima vai ser de manhã e a temperatura mínima vai ser de tarde,
A gente tem que multiplicar o seno por um número negativo. Quando multiplica por negativo, ele flipa. Então, com essa análise, a gente acabou de descobrir que o valor de B obrigatoriamente tem que ser um valor negativo. Ainda não sei quanto que ele vai ser, mas ele tem que ser negativo para flipar a minha função seno. Senão eu não vou ter essa condição aqui da tarde e da manhã. Beleza? Então, olha só com essa informação, a gente já elimina 3 alternativas aqui das respostas. Olha só, B negativo nós só temos aqui na Bravo e na Delta. Então eu eliminei as outras alternativas e vou continuar. Agora a gente tem que achar como é que calcula esse valorzinho de B. Mas antes a gente tem que fazer o valorzinho de A, que nem dentro do parênteses nós começamos no número que está somando para depois pensar no número que está multiplicando, aqui é a mesma coisa. A gente começa no valor que está somando. Esse valorzinho de A nos representa qual a translação vertical, ou seja, a gente pega o eixo da nossa função seno, que é o meio dela, ó, o meio dela está aqui, e eu vou pegar esse eixo e jogar para cima ou para baixo, simplesmente movimentando verticalmente. E aqui, esse cara, quando a gente soma, a gente vai para cima, e quando diminui, a gente vai para baixo. Então esse cara aqui é mais ou menos do jeito certo que a gente pensaria, né? Somar para cima, diminuir para baixo. Aqui que é o contrário, dentro do parênteses que é o contrário do que a gente imaginaria. Então, sabendo isso, eu vou ver, para minha função seno subir, quanto que ela tem que subir? Eu vou fazer um esboço aqui da nossa função seno. Até esse momento a gente tem esse carinha aqui, vermelho, ó. A gente ainda não está no verdinho, porque a gente vai ter que encontrar o valor de B, e depois que encontrar o valor de B, a gente vê se ele é negativo ou não. Mas por enquanto a gente só tem que ver o seguinte, ó. Essa função aqui, o eixo dela está no 0. Mas a nossa função tem que ter o eixo aonde? Daí eu penso nesses valores mínimos e máximos aqui, ó. A minha função seno, ela tem o mínimo 18, então eu boto 18 aqui, ó. E o máximo 26, então eu boto 26 aqui. Então ela vai estar contida dentro desses pontilhados. Olha que antes ela estava contida entre menos 1 e 1, com o eixo em 0. Agora ela está contida entre 18 e 26, e eu tenho que encontrar onde que está o eixo dela com esse mínimo e esse máximo aqui. O eixo vai estar exatamente no meio do mínimo e do máximo. Como é que eu acho um número que está no meio de 2 números? Basta fazer a média aritmética entre esses 2 números. Então vamos lá, qual que é a média entre 26 e 18? Soma 26 mais 18, que vai dar 30, 44, e divide por 2. Então é 22. O eixo da nossa função vai ter que estar aqui, ó. Então eu pergunto para vocês, se estava no 0 antes e subiu agora para o 22, quanto que tem que subir? Tem que subir 22, né? Então acabamos de descobrir que o valorzinho de A é 22, que é quanto a gente tem que subir para o eixo chegar no ponto que ele deve estar. Então, dentre as 2 alternativas que faltam aqui, ó, o A22 só está na Bravo. Então a gente tem o gabarito já nesse momento, mas eu vou continuar a resolução para vocês, beleza? Então vamos lá, ó. A gente já matou a questão, mas a gente tem que encontrar o valor de B. Como é que eu vou encontrar o valor de B nesse momento? Eu vou pensar assim, ó. O valor de B representa o zoom vertical. Vou escrever aqui do lado. E esse zoom vertical, quando a gente multiplica, ou seja, vezes 2, vezes 3, vezes 4, multiplicando alguma coisa aqui, significa que nós estamos crescendo a nossa função na vertical. E se nós estivermos dividindo, tipo 1 sobre 2, 1 sobre 5, né? Botar um carinha aqui que seja uma divisão, daí a gente vai estar diminuindo. Então a gente tem que olhar para a nossa função original. Nós íamos do máximo até o mínimo, era 2 unidades, não era? Ó, de 1 até menos 1, tem 2 unidades aqui de variação. E agora, nessa nossa nova função, quanto que é a variação que tem que ter? De 26 até 18, a gente faz um menos o outro para encontrar a variação. 26 menos 18 vai dar 8. Então, antes nós tínhamos uma variação de 2, agora nós temos uma variação de 8. Galera, quanto que a gente tem que multiplicar o 2 para o 2 virar 8? A gente tem que multiplicar por 4. Então, isso aqui nos indica que o valor de B tem que ser igual a 4. Só que nós já fizemos a análise que o B tem que ser negativo. Então, além de crescer 4 unidades, ele tem que ser negativo para flipar. Então, o B vale menos 4 e é exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, vejam que a análise que a gente faz, eu não precisei nem desenhar o gráfico final. Eu fui pensando só em cada uma das modificações, encontrei os parâmetros, marquei a resposta.
Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido essa resolução. Não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!